Na semana passada eu comentei que é sempre legal quando a gente vê a atitude de um jogador com a torcida, né? Uma atitude de carinho, trocando uma ideia, dando uma camiseta, batendo um papo, dando atenção, né? Inclusive eu falei sobre a atitude do Declan Rice depois do jogo do West Ham pela Carabao Cup. Mas agora eu tenho que falar sobre Vinícius Júnior e esse lindo vídeo que aconteceu no final de semana. O brasileiro está curtindo alguns dias de folga lá nos Estados Unidos e enquanto passeava pela rua, ele encontrou com um argentino torcedor do City que lhe pediu uma foto. Vinícius Júnior parou então para tirar uma foto com o torcedor, trocou uma ideia e logo em seguida o argentino já começou a cair em lágrimas. Então Vini pediu para que ele lhe acompanhasse até o hotel e lá deu uma camisa autografada dele do Real Madrid. Se liga no vídeo. No llora. No llora, no llora. No llora. Vamos ao hotel e Vini vai te regalar uma camiseta. Vamos com nós outros. Solo ti o atrás mejor. Atrás o delante. Donde quieras, donde quieras. ¿No sientes como Muy emocionado. sí? Sí, sí, sí. ¿Te imaginaste un momento así? No, no, no. Inesperado. Estaba caminando. Sim, cambiar. Não mostre. Muito legal, sem palavras pra atitude do Vinícius Júnior, que teve um 2021 maravilhoso, atuando pela equipe do Real Madrid, evoluiu demais, e se Deus quiser em 2022 vai evoluir mais ainda, né? Parabéns, Vinícius, bela atitude, cara. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre bastante coisa importante, então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Após o Cruzeiro ser comprado nos últimos dias pelo Ronaldo Fenômeno, agora outro clube aqui do Brasil está prestes a ser comprado e ele é o Botafogo. Na última sexta-feira, o investidor John Textor e o presidente Durcésio Melo assinaram um pré-contrato que dá prioridade ao americano sobre a compra da SAF Botafogo. John Textor, que também é sócio do Crystal Palace, vai investir cerca de 400 milhões de reais no time carioca. Inicialmente, o americano procurou a XP, que é quem está liderando a busca de investidores no clube. A oferta inicial foi de 350 milhões de reais, então o Botafogo fez uma contraproposta que já foi aceita por ele. O clube carioca anunciou o acordo com a Eagle Holding, que é a empresa de John Textor, e agora resolve os últimos trâmites jurídicos e legais para fechar o negócio, e a tendência é que o processo de compra seja concluído até o meio de janeiro. O português Paulo Sousa será o novo técnico do Flamengo, que decidiu não esperar mais por Jorge Jesus. Ambos já têm um acordo verbal e começarão a debater o planejamento para 2022 em reunião que vai acontecer em Portugal no dia 29 de dezembro. Paulo Sousa, que vai assumir a sua multa rescisória para sair da seleção da Polônia, já virou capa dos jornais do país, que o classificaram como desertor. Lewandowski, que é o principal jogador da seleção polonesa, ficou surpreso e chocado com a decisão do técnico em rescindir o seu contrato com a Polônia e ir treinar o Flamengo. Pelo menos é o que informou a assessoria de imprensa do atacante em entrevista ao jornal polonês Interia. O anúncio pelo Flamengo deve ser feito já nos próximos dias, onde Paulo Sousa vai assinar um contrato válido por 2 anos, e ele terá uma comissão técnica com 6 integrantes, que será uma comissão bem mais robusta que teve Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Agora o que falta para o anúncio é a rescisão dele com a seleção da Polônia, e a ideia do Flamengo é que Paulo Sousa já esteja no clube no próximo dia 10 de janeiro, que é quando está marcada a reapresentação do elenco lá no Ninho do Urubu. Outro clube aqui do Brasil que também estava de olho em Paulo Sousa era o Internacional, mas agora aí que o técnico vai para o Flamengo, o Internacional voltou as forças para Alexander Medina. Inclusive o clube já tem um acordo com o técnico, e quem informou isso foi o próprio empresário do uruguaio. Segundo a revista Colorada, o tempo de contrato com o técnico será de 1 ano, podendo ser renovado por mais uma temporada caso ele cumpra certas metas. E a ideia do time já é anunciá-lo nesse começo de semana. Alexander Medina foi o primeiro alvo do Inter quando o clube soube que Aguirre ia embora. Porém, ele ainda conversava com Tadjeri sobre uma possível renovação. Mas na última quinta-feira, as conversas foram encerradas e ele se despediu do clube, ficando livre no mercado. Então temos mais 2 treinadores gringos chegando no futebol brasileiro, 2 técnicos que nunca treinaram nenhum time aqui do Brasil, tá? Paulo Sousa chegando na equipe do Flamengo e o Alexander Medina chegando lá na equipe do Internacional. E agora, cada vez mais, o número de técnicos gringos vai crescendo mais ainda no Brasil.
Agora já aproveito pra te pedir aquela moral, tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Martela o botão do joinha que ajuda pra caraca. Também se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais e também o link do meu canal de games, que sempre saem vídeos novos todos os dias às 11 horas da manhã. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa, começando pelos jogos de ontem lá da Premier League. O Tottenham ontem venceu o Crystal Palace por 3-0 e teve gol do brasileiro Lucas Moura. Com 2 gols do Saka, que tá jogando muito ultimamente, o Arsenal atropelou o Norwich City ao vencer por 5-0. Com 2 gols de Jorginho de pênalti, o Chelsea venceu o Aston Villa por 3-1. Num jogaço com direito a 9 gols, Manchester City venceu o Leicester City por 6-3. Sterling marcou 2 vezes. City agora chega a 47 pontos, isolado na liderança. Liverpool e Chelsea tem 41. Arsenal fecha o G4 com 35. Tottenham é o 5º colocado e o United, que joga hoje, é o 7º. Salah é artilheiro com 15 gols, Diogo Jota tem 10. No próximo dia 9 de janeiro começa em Camarões a Copa Africana de Nações, competição para a qual várias equipes da Premier League não queriam liberar seus jogadores, como por exemplo o Liverpool, que perderá Salah, Mané e Keita, que devem perder até 5 partidas pelos Reds entre Liga e Copa. E sobre isso, o técnico Jürgen Klopp falou o seguinte na entrevista coletiva: "Estou muito feliz com os meus jogadores, mas evidentemente é complicado ter um substituto adequado para cada um deles. Como não vou poder contar com eles, não tem como nosso time jogar como sempre joga. Vamos jogar da maneira que pudermos, vamos ter que nos adaptar e preciso de um plano que nos permita a vencer os jogos sem esses 3 atletas." Lembrando que a Copa Africana de Nações começa no dia 9 de janeiro e acaba no dia 6 de fevereiro. O Liverpool, inclusive, já tá tentando acertar com pelo menos um reforço para janeiro para o ataque, tá? Já que vai perder Mané e Salah, que ajudam muito o setor ofensivo dos Reds. A ideia era que chegasse Luiz Dias, mas o Porto não quer negociar o jogador agora em janeiro e poderia negociá-lo somente ao fim da temporada. Outros nomes agora estão sendo analisados pelo técnico Jürgen Klopp. A Copa Africana de Nações deve ter cerca de 40 jogadores que atuam na Premier League, e como eu falei pra vocês, ela começa no dia 9 de janeiro e terá transmissão pela TV Band. Na semana passada eu comentei com vocês sobre uma possível troca entre Juventus e Paris Saint-Germain envolvendo Arthur Melo e Mauro Icardi, porém parece que ela não vai acontecer mais. Segundo o jornal Marca, o diretor Leonardo teria falado na conversa com a Juventus que só aceitaria isso se o clube ficasse com uma cláusula de obrigação de compra por Icardi no valor de 30 milhões de euros, coisa que o time italiano não aceitou, já que a ideia é emprestá-lo com opção de compra, já que não sabe como será a adaptação de Icardi no clube italiano. Então, diante disso, a imprensa italiana afirma que a velha senhora já o teria tirado dos seus planos, já que não quer ter obrigação de compra pelo atacante argentino. E agora, outros nomes estão sendo analisados pela Juventus. A janela de transferências de janeiro está prestes a abrir na Europa e ela promete ser muito boa, né? Inclusive, já tem um brazuca que pode parar lá no Bayern de Munique no começo da janela. Segundo o comentarista Bruno Formiga da TNT Sports, Rafinha do Leeds United está muito próximo de fechar acordo com o time bávaro e a transferência seria no valor de 50 milhões de euros, onde o Avaí vai ficar com 3% do valor por ter sido o time formador do atleta. Rafinha chegaria para ser o substituto de Kingsley Coman, que não aceitou renovar seu contrato com o Bayern e portanto deve ser negociado em janeiro para render uma boa grana. Hoje o Sport Itália cita que o Chelsea também entrou na briga por Rafinha e tem interesse em fazer uma proposta para o Leeds pelo jogador brasileiro. Lembrando que as conversas com Kingsley Coman não foram encerradas e o Bayern ainda tem esperança de renovar o contrato com ele, tá? Bruno Formiga já falou que tá tudo certo entre Bayern de Munique e o Leeds United em pagar 50 milhões de euros pelo Rafinha. Vale a pena lembrar que não tem nada assinado, então seria um acordo verbal por enquanto, tá? Na sua opinião, Rafinha cairia melhor no Chelsea ou no Bayern de Munique? Eu vou dar uma outra ideia, tá? O Liverpool poderia ir atrás dele, né? Já que vai perder Mané e Salah no mês de janeiro, e Rafinha com certeza seria um ótimo reforço para esse mês e também para continuidade lá no Liverpool. Rafinha para mim cairia como uma luva lá no Liverpool e eu acho que os Reds deveriam ir atrás dele, tá? O problema é que tá custando bem caro, né? 50 milhões. Não sei se o Jürgen Klopp tá disposto a gastar tanta grana nessa janela de janeiro. Então, falando só sobre Chelsea e Bayern de Munique, aonde você preferia que Rafinha fosse jogar? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Taj News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!